por imagem. O pessoal introduzindo coisas pelo reto, esse tipo de coisa. Coisas que as pessoas comem sem querer ali, né? Comem sem querer, não. Comem mesmo, coisas loucas. Sim. O pulmão tá aqui. Só esperando um minuto, gente, para dar aí 9h30. Então, gente, vamos lá. Bom dia, Feitor. Bom dia. Rodrigo, presente. Oi, Rodrigo, tudo bem? Maravilha, gente. Então, vamos lá. Pessoal, nós tivemos que fazer algumas adaptações, né? Não era o jeito que a gente gostaria de terminar esse módulo, mas é o que está tendo para nós, né? E para a gente ver se a gente encerra. Eu vou mandar para vocês a nova distribuição de pontos, que aí vai facilitar. Eu não vou pedir nada que não seja... Vamos lá. Eu não vou pedir nada que não seja diferente daquilo que a gente já tinha combinado, né? Eu pedi para vocês me encaminharem o trabalho dos grupos. Então, gente, nós fizemos um simulado, um exercício com consulta e uma avaliação. Isso já foi feito. Então, nós vamos precisar terminar esse trabalho em grupo, que cada grupo eu vou pedir, por favor, para me mandar até amanhã às 19 horas o trabalho escrito, né, por e-mail. Eu peço desculpas, gente, meu vizinho, acho que ele resolveu, sei lá, transformar a casa dele. Tá uma barulhada aqui, que só Jesus. Tá difícil de concentrar. Então, esse trabalho, gente, de grupos, ele é dividido em duas partes. Parte de apresentação e parte de trabalho escrito. A parte escrita, vocês vão mandar para mim por e-mail. A parte apresentada, nós vamos iniciar essa apresentação por aqui mesmo. Cada um fala a sua parte, cada um fala um momento e a gente vai comentando. Certo? Na próxima sexta-feira a gente já começa isso. Grupo 1, 2 e 3 na sexta e grupo 4, 5 e 6 na próxima quarta-feira. Dá para a gente fazer por aqui, cada hora fala a sua parte. Beleza? Nós pedimos lá no início do semestre, lá no início das aulas, nós pedimos um trabalho manuscrito. Esse trabalho, igual eu falei, eu não vou pedir nada além e nem vou pedir o que eu já não tinha pedido. É o que já foi pedido, é o que vai ser entregue. Depois que a gente passar essa parte dos trabalhos em grupo, que vai ser sexta e na próxima quarta, tem gente que já deve ter até feito. Na outra semana, próxima, a gente vai combinar uma data para me mandar esse trabalho que foi feito. Esse trabalho é aquele de 12 questões, Wellington? 12 questões, exato. Ah, tá. É só tirar uma foto e anexar num e-mail. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, que eu vou precisar muito, que esse trabalho escrito, que é individual, que cada um mande
que mande para mim em grupos, e pode ser o mesmo grupo que vai apresentar agora. Porque senão, gente, eu vou ter que receber em torno de 300 e-mails. É muita gente. Então, se vocês puderem concentrar esses trabalhos escritos no e-mail de uma pessoa, e aí eu receberia 6 e-mails, os mesmos grupos que vão apresentar os mesmos grupos que vão apresentar me mandariam o trabalho por escrito, por e-mail. Cada um manda para essa pessoa e essa pessoa manda para mim. Mas isso é na outra semana e eu comunico com a turma antes da data. E a última atividade de todas antes da prova global seriam 4 atividades que eu mandei já na pandemia por e-mail para vocês. Mas tudo isso eu aviso com antecedência. A gente vai fazendo por partes para facilitar. E outra coisa, essas atividades, eu creio que vocês já estão feitas, né? Professor, essas atividades aí falaram que não ia valer nada, hein? Mas agora... Pode falar. E eu não fiz elas, não. Elas vai valer? Vai valer, mas tem tempo para fazer, tá? Ah, tá. Beleza. Tem tempo para fazer, porque ainda é semana que vem essas atividades, tá? Então, essas atividades têm tempo. É porque tá cheio de coisa lá, acho que perdemos isso aí. Oi? Você vai enviar de novo? Não, né? Posso enviar, não tem problema nenhum, não. Fazendo favor. Envio sim, tá? Então, obrigado, assim, gente, de nada. Nesse momento, o que a gente precisa? A gente precisa dos trabalhos em grupos. A parte escrita até amanhã às 19 horas e na sexta-feira a gente já começa as apresentações. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só mandar mensagem e a gente responde. Então, assim, essas atividades que eu estou pedindo para vocês são atividades que eu creio que a grande maioria da turma já tem até feito, porque eu não estou pedindo outra coisa, estou pedindo o que já foi pedido há 3 meses atrás. Mas beleza. Então vamos seguir na matéria, gente. Nós falamos sobre trato digestivo, ficou faltando um exame, que é o defecograma. Certo? Ficou faltando um exame. Então, é sobre ele que a gente vai falar hoje, o defecograma ou defecografia. Tem um grupo aí que vai falar de videodefecografia, é praticamente a mesma coisa, com a diferença que esse exame é filmado. Nós, recapitulando um pouco, nós falamos de trato digestivo, ou sistema digestivo, ou sistema digestório. O sistema digestivo, ele tem o objetivo de receber o nutriente, receber o alimento, extrair o nutriente para dar energia e força para o nosso organismo. O sistema digestivo ele tem 3 principais funções, que é a deglutição, o ato de engolir o alimento, processamento, que é o ato de processar esse alimento, extrair os nutrientes desse alimento e excluir aquilo que não for bom ou não for aproveitado. E o ato de excretar. Então, esses são os 3 objetivos do sistema digestivo. Nós vimos também que tudo aquilo que a gente come reflete naquilo que a gente elimina, né? As cores das fezes, elas têm uma relação direta com aquilo que a gente come ou com alguma patologia que a gente possa ter. Geralmente, o paciente que está com algum problema no trato digestivo, seja ele no ato de deglutir, processar ou eliminar, esse paciente chega num hospital com dores abdominais. Então, o primeiro exame que geralmente é solicitado para esse paciente é o exame de raio-x de abdômen. Eu mandei para vocês umas imagens que vocês devem ter ficado até um pouco
abismado, e até eu fico, às vezes, com esses pacientes. Eu mandei para vocês umas imagens de pacientes que introduziram ou engoliram algumas coisas. Se esse paciente engoliu alguma coisa que tenha metal, fica fácil de visualizar. Se esse paciente engoliu algo que não é metal, num raio-x simples, não tem como identificar com facilidade. Então, por exemplo, tem paciente que engole botão. Botão é uma coisa que é plástica, então não tem como ver. Mas paciente que engole moeda, paciente que... eu mandei para vocês uma imagem de uma paciente que engoliu prego, pedaço de pau, essas coisas todas. Uma paciente psiquiátrica. Então, essa paciente possivelmente chegou no hospital com dor abdominal, e essa dor abdominal, o médico deve ter solicitado um raio-x de abdômen simples, e no abdômen identificou que essa paciente tinha ingerido algumas coisas diferentes. Às vezes o paciente chega com uma pancreatite ou um apendicite, então o exame do paciente que chega com dor abdominal é um raio-x de abdômen. Geralmente é o que se pede. A partir do raio-x de abdômen e tendo um diagnóstico mais aprofundado, o médico pede outros exames. O trato digestivo trata-se de parte mole. Então, por ser parte mole, raio-x não consegue visualizar. Então, nós precisamos de contrastes. E nós temos 3 tipos de contrastes, que é gadolínio, bário e iodo. Gadolínio, bário e iodo. O gadolínio, ele é o mais caro, né? O bário, ele é o mais barato, e o iodo é o meio de contraste mais conhecido. Então, quem vai definir qual é o tipo de contraste vai ser o médico, de acordo com a necessidade desse paciente e de acordo com a sensibilidade desse paciente. Lembrando que exames com contrastes não podem ser feitos sem a presença de médico, nem a presença da enfermagem, porque o paciente pode desencadear uma reação alérgica ou outros efeitos colaterais. Então, é necessária a presença do médico. Outra questão, o paciente ele tem que assinar um termo. Ele assina um termo de responsabilidade ou um termo de consentimento com todas as informações sobre os riscos de realizar aquele exame. Então, isso tem que ser feito. Beleza. Então, enquanto nós estávamos presencialmente, nós vimos esofagograma, principalmente quando o paciente tem dificuldade de engolir. Nós vimos enema opaco, que aí a gente já está falando de estômago, né? Falamos sobre trânsito intestinal. Trânsito intestinal é um exame também com contraste, onde vai ver como que o alimento está percorrendo no intestino desse paciente. Se ele está parando em algum lugar, se tem um estreitamento em algum lugar, e esse exame é feito com medições de minutos, para ver com quanto tempo esse alimento está demorando para chegar no reto do paciente. E aí ficou faltando um último exame, que é o defecograma ou defecografia. Esse material já está com vocês. Eu já mandei para vocês lá no início do trimestre, né? Então, ficou faltando defecar. Então, vocês viram que nos nossos encontros, nós falamos sobre exame desde quando o alimento entra pela boca e fomos descendo. Então, esofagograma, enema opaco, trânsito intestinal e, por último agora, defecograma. Defecar é o ato de purgar as fezes, ou o ato de eliminar as fezes. Tem pacientes que têm dificuldade para eliminar fezes, né? Qual o objetivo desse exame? Avaliar o ato de defecação após a introdução de contraste, né? Tem pacientes que falam assim, nossa, eu estou com uma vontade muito forte de fazer cocô, mas parece que não está saindo. Parece que está querendo sair, mas não sai.
o que está acontecendo, né? Então, esse é o objetivo desse exame. Ver se o problema desse paciente está na saída, já no reto. O alimento foi processado, os nutrientes foram retirados, aquilo que não é positivo foi eliminado, mas na hora de sair tem algum problema, algum travamento ou algum estreitamento. Então, esse que é o objetivo do exame de efecograma. O nosso reto, gente, o nosso reto, que não é reto, ele tem de 12 a 15 centímetros e fica no final do nosso intestino grosso. Terminou o intestino grosso, começa o reto. O final do reto é o que a gente chama de ânus, né? Então, esse exame é feito com contraste. Na realização do exame de defecograma ou defecografia, não tem problema o paciente ou a paciente estar menstruada, não tem problema. Antes do exame, a dieta tem que ser leve, né? Uma sopa, alguma coisa assim, na noite anterior. Vocês estão vendo que esses exames, eles são muito parecidos. O paciente tem que fazer jejum, o paciente não pode estar com estômago ou intestino sujo ou cheio, né? Porque a gente quer essa parte. 10 horas antes do exame, tomar laxante, tem que ter jejum absoluto, como nós falamos. Jejum absoluto ou dieta zero. O paciente não pode tomar nem água e aplicar supositório. Nós queremos analisar nesse exame o reto. E essa parte do reto é uma parte que é, com certeza, o lugar exatamente onde é como se as fezes elas ficassem já preparadas para sair. Então, a gente precisa que o reto esteja limpo, totalmente limpo. Aí, se o paciente não fizer o preparo adequado, se o paciente não fizer o preparo adequado, não tem como fazer um exame de qualidade e, em muitas situações, não tem como fazer o exame. Certo? É um exame, gente, muito constrangedor, muito delicado. É muito comum em paciente que tem estreitamento de reto, né? O intestino vem normal, as fezes vêm normal descendo. Quando chega já no reto, está completamente travado, né? Ou completamente estreito. Então, a pessoa só consegue eliminar de pouquinho a pouquinho fezes, né? Esse exame é feito com bário e purê de batata. Para ficar bem simples, gente, qual que é o objetivo desse exame? O objetivo é que o paciente, o objetivo é que a gente simule o paciente fazendo cocô. Só que o bário sozinho, mesmo o bário espesso, lembra que a gente falou que o bário pode ser fino ou espesso? Mesmo o bário espesso, ele ainda não atinge a densidade de fezes. Então, o que se faz? Para cada 1 ml de bário, 1 grama de purê de batata. Então, mistura bário e purê de batata para dar consistência de fezes, porque o que a gente quer é simular que esse paciente está fazendo fezes. Mistura bário e purê de batata. Esse paciente, ele vai tomar, na hora do exame, tanto bário via oral, como também vai ser introduzido no reto do paciente esse preparo de bário com purê de batata, certo? Qual a quantidade? Geralmente, em 80 ml de bário para 80 gramas de purê de batata. Geralmente, essa proporção para administrar e depois vai ser dado alguns comandos para o paciente para fazer a simulação dessas fezes. O exame, gente, é feito numa sala de raio-x normal e o paciente senta numa estrutura que parece um vaso sanitário, certo? O paciente chega 2 horas antes do exame e toma 2 copos de bário e também é introduzido via reto do paciente bário, preparo com purê de batata, né? Logo que faz isso com o paciente,
é feita uma radiografia de frente, perfil de pelve ou bacia desse paciente. Depois é feita uma outra radiografia do paciente em repouso. Depois pede para o paciente fazer uma contração. Aí vocês me perguntam, o paciente pode estar sedado? Não, o paciente tem que estar acordado. O paciente tem que estar acordado para responder e para atender os nossos comandos. Então, são várias radiografias. É como a gente falou lá da seriografia. O que é seriografia? Uma série de radiografias. Você vai dando o comando para o paciente, ele vai fazendo e você vai disparando a radiação para ter a imagem. Então, a primeira imagem desse paciente, ele chegou, a gente vai fazer um AP e perfil de bacia, que é exatamente onde está a coluna sacral, que é onde está o reto do paciente. Depois é feito com o paciente em repouso, ou seja, um AP normal, com o contraste já administrado nesse paciente. Posteriormente, pede para o paciente contrair. Segura, o paciente segura, né? Como se estivesse com vontade de fazer cocô e segurasse. Segura, faz outra imagem. Depois é feito vassalva. O que é vassalva, gente? Pede o paciente para soprar no braço, né? É como se ele estivesse fazendo força para sair. É feito uma outra imagem. Esse exame é um exame demorado, né? E, posteriormente, o paciente já pronto para fazer a evacuação, fazer o cocô. Então, você vai pedir para o paciente, pode soltar. Então, o paciente vai soltando. E aí, no exame, que é um exame feito com fluoroscopia, você vê as fezes, que no caso não são as fezes, é o purê de batata com contraste, descendo no reto do paciente. E aí o médico consegue identificar qual é o problema desse paciente. É uma fissura? O problema desse paciente é um estreitamento de reto? O médico vai definir. Lembrando, como nós falamos lá atrás, todo paciente que tem algum tipo de perfuração, ou teve câncer, ou já fez algum tipo de biópsia, não é indicado o uso de bário. Então, esse paciente, ele tem que fazer o exame com outro meio de contraste. Tem que ser outro meio de contraste. É muito importante, gente, saber o histórico desse paciente, né? Por isso é importante rever o prontuário do paciente, né? Todo o preparo desse exame tem que ser bem discutido e bem conversado com o paciente antes dele realizar o exame. Nós estamos vendo que aqui está o reto do paciente. Na hora de administrar o contraste, vai ser administrado uma sonda no reto do paciente. Se esse paciente tem alguma patologia que bloqueia ao passar a sonda, que quem vai passar a sonda vai ser a enfermagem ou vai ser o médico. Ao passar a sonda, identificou que tem algo obstruindo, não pode forçar. Não pode forçar, né? É sempre importante verificar a temperatura da água, porque você vai dissolver o contraste em água. Essa água não pode ser quente, né? Na pior das hipóteses, ela poderia ser fria, mas quente jamais. Mas o ideal é sempre a temperatura ambiente, né? E algo muito importante, gente, acompanhar o paciente depois da evacuação. O paciente, gente, que faz esse exame, tem paciente que desmaia, tem paciente que passa mal. A gente está fazendo o exame muito na intimidade do paciente. Isso é importante, né? O paciente vai evacuar, fazer fezes, na frente de uma equipe. Está lá o médico, está lá a enfermagem, está lá você da radiologia fazendo as imagens, disparando a radiação. Então, é muito importante ter esse diálogo com o seu paciente e também tranquilizá-lo, né? E sempre estar disposto e comunicar ao paciente que qualquer dificuldade ou limitação que ele tiver, ele pode estar comunicando com a equipe. Então, gente, esse exame é o defecograma ou defecografia. É a mesma coisa.
vai ter um grupo aqui que vai apresentar a videodefecograma, né? É muito parecido com esse exame, com a diferença que ele é filmado. Eu gostaria de abrir, gente, um espaço aqui agora para perguntas. Se vocês quiserem mandar aqui no chat ou quiser falar, para a gente não ficar nenhuma dúvida com relação a esse exame. Ô Wellington, Sim. em questão do contraste, esses exames, praticamente todos eles, é usado bário, né? Sim. Caso não haja alergia ou extravasamento, Perfuração. né? Na cavidade peritoneal, né? Exatamente. Então, todos eles são usados bário, né? Geralmente usado bário. Primeiro, pela indicação. É um meio de contraste muito indicado para isso. Até pela coloração e pela densidade. Segundo, pela questão econômica. É um meio de contraste barato. Então, o mais indicado. Quando não tem perfuração, quando não tem alergia, o mais indicado é bário para os exames do trato digestivo todos. O mais indicado é o sulfato de bário. No nosso caso, como técnico de radiologia, a gente não vai administrar o bário ou outro contraste, né? Quem vai administrar é a enfermagem. Exato. Então, assim, a minha pergunta é, qual é a importância da gente conhecer esse contraste que está sendo usado? Excelente pergunta, sabe por quê? Porque nós, técnicos em radiologia, eu sempre falo isso, o paciente ele não é da enfermagem, o paciente ele não é do médico, ele é da equipe como um todo. Tanto o médico quanto a enfermeira vão discutir situações relacionadas a esse paciente. Eles vão discutir com você que é técnica em radiologia. Se tiver qualquer tipo de reação ou qualquer tipo de problema com esse paciente, quem responde não é só o médico e não é só a enfermagem, é a equipe. Então, imagine que o paciente chega lá e fala para você assim, eu fiz uma biópsia semana passada, aqui no reto, e aí você vê a enfermagem preparando o bário. Se você não tem conhecimento, para você é só mais um contraste. Aqui, mas você tem... Sim. Mas como você falou, antes desse paciente ir para a sala de raio-x, no caso, ele assina um documento de responsabilidade e com certeza tem um questionário para ele preencher, não tem? Sim, exatamente. Exatamente. Mas o que acontece? Esse paciente, ele fica até cansado de tanto que é feito as mesmas perguntas. Qual que é o objetivo do técnico em radiologia ter conhecimento de contraste? É ele ser mais um freio caso aconteça alguma coisa errada no procedimento com esse paciente. Você está fazendo um exame num paciente que você tem que ter conhecimento do que está sendo usado nesse paciente. Não é simplesmente assim, eu estou fazendo só a imagem e o meu papel é fazer a imagem. Então, é importante até porque erros na saúde existem. E na hora de responder por isso, toda a equipe responde. O paciente assinou o termo, respondeu o questionário, mas na hora da realização do exame, a técnica de enfermagem confundiu lá os contrastes. E você viu o questionário do paciente, viu que ele é alérgico a bário, e você está vendo essa técnica em enfermagem ou enfermeiro indo administrar o bário. Você é uma pessoa importantíssima para dizer, olha, o paciente relatou aqui que tem alergia a bário. Então, o fato do técnico em radiologia ter conhecimento dos meios de contraste ajuda e muito no sentido de alertar com relação a algum erro que pode vir a acontecer. E outro fato, o médico vai discutir o caso do paciente com vocês. Não pense que o médico não discute, que ele discute. Vai perguntar para vocês, vai comentar as situações. Então, vocês precisam ter conhecimento até mesmo para emitir opinião. Outra questão, o médico pode errar também. Mesmo o paciente fazendo lá os procedimentos, preencheu o questionário, foi alertado. O médico colocou lá, por exemplo,
E outro. Você vai prender o fogo lá em cima? Oi? E pede para pedir um gás ali, pô. Então você precisa ter conhecimento disso, né? Para saber se posicionar, para saber responder e também para inibir possíveis erros que podem acontecer, porque nós somos responsabilizados de uma forma geral, não é só a pessoa, é a equipe toda. Velho, Oi? volta naquela explicação que você estava dando do paciente que tinha feito endoscopia na hora da realização do bário. Qual que seria o motivo de ele não poder fazer o exame com o bário depois que fez a endoscopia? Desculpa, Ian, eu não entendi a pergunta. Porque eu não falei de endoscopia, eu falei de... Você estava explicando um exame que o paciente tinha feito. A biópsia. A biópsia. Isso. Aí a técnica de enfermagem estava arrumando o contraste com o bário para dar para o paciente. Aí você não terminou. Qual que seria o motivo de não poder dar depois que faz biópsia? O motivo de não poder dar é que o bário, ele não é compatível onde se faz biópsia. Porque você fez a biópsia, você tirou um pedaço. Você tirou um pedaço, aquela parte ali fica frágil ou pode extravasar. Lembrei. O trato digestivo é um tubo. Se eu arranquei um pedaço, pode vazar bário aqui. Uhum. Como o bário, ele não se dissolve em água e nem em gordura, ele extravasando, ele vai para fora daquilo que eu tenho interesse. Como a gente vai tirar esse bário depois? Não tem como. Só cirurgia. Não tem como. Então, é cirúrgico, né? Mas assim, o paciente que fez biópsia, não é indicado o uso de bário. Tem que utilizar outro meio de contraste. Não, lembrei. É porque você tinha explicado isso antes da pandemia, que a biópsia arranca um pedaço do organismo. Aí fica um vão lá. Exato. Mas no caso aí, a biópsia não seria, por exemplo, no reto. Se for uma biópsia, suponhamos, na ombro, qualquer outra parte do corpo, pode fazer normal. Acho que não vai ter contato com o bário. Sim, isso tudo é avaliado. Imagine que o paciente fez uma biópsia Imagina que o paciente fez uma biópsia no estômago, por exemplo. Ok. Né? Tem alguns médicos que, por precaução, eles, só do paciente ter feito uma biópsia em qualquer parte do trato digestivo, já descarta bário de cara. Mas aí é aquele médico que é cuidadoso demais. Se o paciente fez uma biópsia no estômago e o exame dele é no reto, em momento algum vai passar bário pelo estômago. Então, por que não usar o bário? O bário não vai passar pelo estômago, então não tem essa dificuldade de usar bário. Agora, tem médicos que são assim, extremamente cautelosos, cuidadosos, e falam, olha, só do paciente fez uma biópsia no esôfago, mas o exame é no reto, lá no final. Ele vai falar, eu não vou usar nada. Agora, o contrário. O paciente ele fez uma biópsia no reto. O exame dele é um esofagograma. O primeiro exame que a gente fez, falou. De cara já não é indicado, porque o bário vai passar por esse caminho. Porque o bário ele tem que sair em algum lugar. E ele vai sair via retal. Né? Então, aí não é indicado de jeito nenhum. Vamos lá, gente. Vamos perguntar para a gente não ter... Wellington. Sim. O contraste desse exame vai ser o bário e ele vai ser via oral ou retal? Boa pergunta. O bário, o exame de fecograma ou de fecografia, o bário vai ser tanto via oral quanto via retal. Vai ser via oral e via retal. Das duas formas. Qual que é o objetivo desse exame? O objetivo desse exame é ver como que está a saída das fezes. E na preparação do contraste, será preparado um contraste com densidade próxima
as Bom fezes. dia, Wellington. Bom dia, Nayara. Vai ser feito próximo da densidade das fezes. Por isso, o purê de batata, gente. Para dar mais densidade junto com o contraste. Obrigada. De nada. Vamos lá, gente. Mais perguntas aí. É um exame muito constrangedor, né? Muito constrangedor. Demais. Esses dias eu estava lendo sobre estreitamento de reto. Tem pacientes que, após o exame, o médico radiologista ele vai dar um laudo, e nesse laudo o médico vai dar o diagnóstico que esse paciente ele tem um estreitamento de reto, ou lembrando que o reto é um músculo, né? O reto é um músculo e é o nosso músculo mais contraído do corpo humano. Ele só relaxa na hora que você vai efetuar as suas fezes. Então, estou com vontade de fazer cocô. O que você faz? O seu músculo relaxa, ele abre, as fezes passam. Depois que as fezes passam, ele contrai de novo. Esse ato de contrair e abrir, tem alguns pacientes que, por motivos diversos, essa ação não ocorre de forma correta. Então, eu estava lendo sobre alguns médicos que dizem o seguinte: olha, vai ser um caso cirúrgico, então vai ter que operar. Ou eu vi um caso de um paciente que o médico ele sugeriu para ele o uso de um consolo. Falou, olha, você vai ter que usar durante tanto tempo para ver se há uma abertura maior desse reto, estimular o reto a não ficar tão estreito, né? Ampliar. É um músculo. É como o nosso braço. Se você vai na academia e começa lá a usar o braço, a ficar lá fazendo atividade física com o braço, o que vai acontecer com o seu braço? O músculo vai expandir. Então, tem pacientes que têm um reto tão atrofiado, né? Atrofiado, preso, travado, que é necessário fazer ou uma cirurgia. No caso desse paciente, o médico sugeriu que ele utilizasse um consolo para ver se não seria necessário uma cirurgia. Então, gente, essas patologias do trato digestivo são patologias bem delicadas e que esse paciente ele precisa ter uma atenção especial pela característica complicada do trato digestivo, né? Principalmente quando se trata de ânus e reto. A mesma coisa, gente. Não sei se vocês já tiveram trato digestivo genito-urinário, as patologias relacionadas a pênis, vagina, também esse paciente precisa ter todo um cuidado com ele, porque a gente está entrando na intimidade desse paciente. Ô, Wellington. Oi. Você falou de 4 exames, né? Esofagograma, que é a Sim. dificuldade de engolir, enema opaco, trânsito intestinal e defecograma, né? Exato. Desses aí eu só fiquei com dúvida no enema opaco. Sim. Qual dúvida? Então, por onde ele passa? É o... Enema opaco, estômago, tá. Estômago e início do intestino. Então, no caso, o trânsito intestinal é intestino delgado e intestino grosso, então. Intestino delgado e intestino grosso. Vamos pegar da boca até o reto. Na boca, esofagograma. Estômago e intestino, enema opaco. Professor, fala devagar. Intestino grosso. Só para me anotar aqui. Tá, vamos lá. Esofagograma, vai lá no começo. Esofagograma. Da boca até o estômago. Esofagograma. Da boca até o estômago. Enema opaco. Enema opaco.
O enemopata é estômago do até? estômago e intestino. Ok. Estômago e intestino. Trânsito intestinal. Intestino grosso e intestino delgado. Trânsito intestinal. Intestino grosso e intestino delgado. O defecograma. E o defecograma, o final do intestino delgado e reto. Principalmente reto. Ok. Algo interessante, gente. Vamos pensar que o paciente vai fazer um trato digestivo, vai fazer um exame de trânsito intestinal. Aí no trânsito intestinal, nós vimos que a gente monitora lá o andamento desse contraste até sair no reto. Às vezes, no trânsito intestinal, o médico já consegue identificar que o problema desse paciente não está no trânsito, mas está na saída. Então, esse paciente, às vezes, ele nem vai precisar fazer um defecograma. No outro exame, já foi identificado qual é o problema dele e já vai ser dada uma solução. Às vezes, não é identificado. Então, além do trânsito intestinal, é feito defecograma. Às vezes, o paciente faz trânsito intestinal, defecograma, e no defecograma, por exemplo, foi identificado um estreitamento do reto ou um funcionamento não adequado do músculo, então ele vai pedir um outro exame. Esse paciente, eu falei isso para vocês na sala, né? Esse paciente, ele fica muito cansado porque ele vai fazendo vários exames. E às vezes a queixa do paciente é uma e chega lá encontra outro problema. Então, por isso é muito cansativo para o paciente. Esses 4 exames que nós comentamos são 4 exames básicos de trato digestivo. Esses são 4 exames básicos. Depois desses exames, assim que identifica o grande problema, vai para exames mais específicos, né? pH-metria e outros, né? Que vocês vão apresentar aqui. Manometria no retal, por exemplo. Imagine que o paciente faz um exame de defecograma e identificou que o problema desse paciente é exatamente a pressão do ano reto, é a contração e a extensão. E aí o médico vai pedir uma manometria no retal, por exemplo, né? Então, na medida em que vai identificando o problema, vai pedindo exames mais específicos. Aí alguém me perguntou, e se não identificar com nenhum exame? E aí pede um exame mais, o mais caro que vai ser apresentado aqui, né? Para identificar e filmar desde a boca até o reto desse paciente. Me perguntaram se esse é o exame mais eficaz e mais específico, por que já não pedir de cara esse exame? Porque esse exame é o exame mais caro de todos, né? Vídeo. Oi? O exame mais caro, qual é? Gente, calma aí, deixa eu lembrar aqui. O da câmera. Quem é o grupo que vai falar da câmera? Eu esqueci o nome. Hã? Vídeo defecograma? Oi? Cápsula endoscópica. Cápsula endoscópica. Exato. Esse exame de cápsula. Isso mesmo, desculpa, gente. Esse exame cápsula endoscópica é o exame mais caro de todos. Se vocês forem na internet, vocês vão verem que tem pessoas que fazem até vaquinha virtual para conseguir pagar esse exame. Sim, porque ele vai de 4... Oi? Ele vai de 4 até 6 mil reais. É um exame muito caro. Mas é um exame caro, mas é um exame também que filma tudo. Tudo. Da Tudo. boca até o reto. Até o reto. Né? Então, é o exame mais caro. E
o ponto positivo dele, sem contraste. Isso. Sem contraste. Então, às vezes perguntam, por que não pedir já de cara esse exame? Porque é um exame caro. Às vezes, imagina, o paciente precisa fazer só um esofagograma e resolve, por que vai pedir isso tudo? Né? Fora também que você tem que avaliar, não é? Oi? Fora que tem que fazer a avaliação. Não adianta só pedir um exame que avalia tudo. Tem que avaliar um por um para tentar achar. Exatamente. Essa decisão, gente, de qual exame é o médico. Dentro desse assunto ainda, né? Essa confusão que nós... Dentro desse assunto de qual exame, nós vimos recente uma confusão com uso ou não cloroquina, por exemplo. Isso é uma decisão médica, gente. É o médico que define o que o paciente vai tomar de medicação. Eu vi recente uma entrevista dizendo, a família queria que tomasse medicamento X. Não, a família ela pode discordar do procedimento médico. É só ela pegar e procurar outros especialistas e tomar uma decisão com base nessas orientações. Então, às vezes acontece, vocês vão ver, gente, no dia a dia de vocês, que o pior profissional para atender num hospital é o profissional da saúde, quando ele chega lá na condição de paciente. Porque ele, às vezes, ele quer impor, ou ele quer que seja feito tal medicamento ou tal exame, e isso é uma decisão médica. Isso que o Ian falou é muito importante. Quem vai definir qual vai ser o exame vai ser o médico. Às vezes o paciente ele tem dinheiro e fala, olha, eu quero pagar 15, 20 mil numa cápsula endoscópica, porque eu quero pagar e eu não quero usar contraste, e eu não quero esse tipo de exame. Mas quem vai definir isso é o médico. Né? Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém? Complicado esse exame, né? Mais alguma pergunta, gente? Ô, Wellington, você falou também do protocolo, né, para o exame transintestinal. Você já falou, né? O protocolo, né, tem lá os minutos, e a cada minuto o paciente tem que ser radiografado para ver onde ou em qual posição está o contraste que está simulando fezes no exame, no caso do trânsito intestinal, para ver em que parte está o trânsito daquele contraste. Tem paciente, gente, que tudo que come parece uma montanha-russa. Entra rápido e sai rápido. Tem paciente que tudo que come entra, demora muito para sair. É isso que esse exame quer ver. Depois de processado esse alimento, no trânsito intestinal até o reto, ele está correndo ou ele está devagar? Esse é o objetivo do exame. Né? Se está correndo ou está devagar. Por isso é feito medições de tempo. Em linhas gerais, geralmente, né, demora em torno de 240 minutos. É um exame demorado. Desde o momento em que eu como um alimento até ele chegar no intestino delgado, geralmente ele demora uma média aí de 3, 4 horas, 2 horas. Isso varia de pessoa para pessoa. O que não pode, por exemplo, eu comi uma maçã, por exemplo, e daqui a 15 minutos essa maçã já está lá no reto. O que está acontecendo? O que está acelerado? Ou o que não pode também eu comer uma maçã agora e essa maçã chegar no reto daqui a 5 dias. Por que está demorado? Então, esse que é o objetivo do trânsito intestinal. 30 minutos, faz uma imagem. 15, 30, 45, 60 minutos. Então, vai sendo feito de minutos em minutos para ver como que está o trânsito desse contraste no paciente. Respondido? Ok. Respondido. Beleza. Você tem alguma para falar sobre bário? Quando usar o bário fino e quando usar o bário grosso? Isso é importante? Quando usar o bário fino, quando usar o bário grosso?
Ótima pergunta. Essa decisão de bário fino ou bário grosso, quem vai definir vai ser o médico de acordo com a estrutura que ele quer ver. Geralmente, gente, esofagograma, né, usa-se muito bário fino. Por quê? É como se a gente quer ver o ato de engolir. Pensa na nossa garganta, traqueia, descendo aqui, ó. Aqui assim, ó, o tubo digestivo, ele tem pouca gordura e ele é estreito por natureza. Quando chega no nosso estômago, o que acontece? Aumenta. Então, essa decisão de bário fino ou bário grosso, bário fino ou bário espesso, quem define vai ser o médico de acordo com a estrutura que ele tem interesse de analisar. Ok. Beleza? Meninos, então só para gente recapitular, é o seguinte, eu vou mandar para a Larissa a nova distribuição de pontos, porque a gente teve que fazer uma adequação aí para a gente finalizar esse módulo para vocês seguirem na caminhada. Eu não vou pedir nada, a turma ainda não tinha chegado quando eu comentei sobre isso. Eu não vou pedir nada além daquilo que eu já pedi, né? Inclusive, deve ter pessoas que já devem estar com tudo pronto. Nós só vamos receber, eu vou receber essas atividades aos poucos por uma questão de organização. Senão eu recebo um volume gigante de coisa. Sim. Nossa primeira atividade já que eu vou receber, e eu já mandei essa mensagem ontem ou terça-feira, que o trabalho escrito da parte apresentada seja encaminhado até amanhã às 19 horas. Eu vou pedir, por gentileza, gente, referência bibliográfica, né? De onde que você está tirando essa informação? Se você já mandou o seu trabalho, né, sem referência bibliográfica, por gentileza, coloca a referência bibliográfica. Isso é importante, né? Nós tivemos um... Oi? Beleza. Então, gente, na próxima sexta-feira, que vai ser nossa aula, próxima sexta, nós vamos apresentar por aqui mesmo. Grupo 1, 2 e 3, cada um fala a sua parte. Vai ter que... Vocês dividem, combinam entre vocês, cada um fala a sua parte, e a gente vai falar sobre esses exames, né? Então, na sexta-feira, grupo 1, 2 e 3. Na outra quarta-feira, grupo 4, 5 e 6. Certo? Pedido, um trabalho avaliativo, manuscrito lá atrás. Esse trabalho, o que a gente vai fazer? Só tirar uma foto, você que já fez, não precisa fazer nada de novo. Só tirar uma foto, tá? E aí eu vou precisar muito, gente, da ajuda de vocês. Por quê? Eu estou recebendo uma média, porque eu não dou aula só no Novo Rumo, estou dando aula em outro lugar, estou recebendo uma média de 50, 60 e-mails por dia. Então, por uma questão de organização, eu vou precisar da ajuda de vocês em que sentido? Esse trabalho escrito, vocês mandam para uma pessoa do seu grupo e essa pessoa vai me mandar um e-mail só. Então, na turma de vocês, por exemplo, ao invés de eu receber 20 e-mails, eu vou receber 6. Porque aí está concentrado dentro do grupo. Esse trabalho escrito vai ser na semana que vem. Só tirar uma foto e mandar por e-mail. Não precisa fazer nada de novo, tá? Esse trabalho por escrito é individual? Esse trabalho por escrito é aquele de 12 perguntas? 12 perguntas, exato. Ah, sim. Deixa eu te perguntar. Tem como remandar ele? Tem sim, mando sim. Deixa eu te perguntar, o meu grupo são 6 pessoas, aí dá 6, só uma que vai te mandar o trabalho, é isso? Não, o trabalho por escrito, que vai ser semana que vem, ele é um trabalho individual. Então vamos pensar que as 6 pessoas é do grupo da Larissa. Eu tiro minha foto, mando tudo por e-mail, cada um tira foto do seu trabalho e manda para a Larissa. A Larissa junta todos e me manda um e-mail. Ah, tá. Isso do trabalho que a gente tem que apresentar. Esse aí é o trabalho por escrito. Agora, o trabalho da apresentação é um só para o grupo. Viu? Um só para o grupo.
Esse já tem que mandar até amanhã às 19 horas, e na sexta-feira a gente faz a apresentação aqui no nosso encontro. Tá. Ô, Wellington, aqueles trabalhos que você mandou no período de quarentena, que era Sim. para fazer tudo manuscrito, ele pode ser feito em PDF e te enviar? Pode sim. Esse trabalho que eu mandei no período da quarentena, que são quatro exercícios bem tranquilos. Esse trabalho vai ser o último de todos. Vai ser o último, tá? Pode ser tanto manuscrito ou digitado, se alguém não fez, é individual, cada um esse último trabalho, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente vai fazer no trabalho avaliativo. Mandam todos para o grupo, e o grupo, uma pessoa me manda o conjunto do trabalho de todos para mim. Porque isso vai facilitar a quantidade de e-mails. Desses trabalhos, talvez só esse da quarentena alguém não tenha feito, porque os outros, eu creio que eles são até feitos. Não, beleza. Esses da quarentena eu nem fiz. Beleza. Gente, quem fez? Wellington, Oi. nosso grupo até mandou o trabalho para você hoje de manhã. Você sabe se Sim. você já recebeu? Eu não vi esse trabalho. Aliás, eu não vi e-mail. Desculpa, eu não vi e-mail. Mas o que acontece? Eu vou pedir para todos vocês mandarem o trabalho que está sendo feito em grupo até amanhã às 19 horas. Na sexta-feira é a nossa apresentação aqui, grupo 1, 2 e 3. Na sexta-feira eu já passo para vocês os nomes daqueles que eu recebi. Gente, recebi de fulano, de ciclano, e já respondo para vocês, ok, recebido. Tá. Tá bom? Wellington, então você pode mandar os 4 exercícios, por favor? Posso, mando sim. Tá bom, obrigada. Então, Ô, Wellington, só mais Oi. uma pergunta. O trabalho, a apresentação, tem que te mandar a parte escrito e a parte de apresentação, né? Isso, a apresentação vai ser aqui com a gente, nós juntos, Sim. todos. Sim. E a parte escrita é só mandar por e-mail. Tá. Eu acho que o meu tá faltando só a parte escrita para separar os tópicos. Beleza. E na parte escrita, gente, por gentileza, referência bibliográfica, isso é importante. O Rodrigo, vou mandar de novo lá no e-mail da turma. Por precaução, gente, eu vou mandar no e-mail da turma tudo de novo. Podem ficar tranquilos que eu mando tudo de novo. Ok. Tá bom? E vou mandar hoje, agora à tarde, eu vou mandar a distribuição de pontos, e isso que a gente está conversando eu vou mandar por escrito para vocês, para facilitar para vocês se organizar. Bom? Tá. Tá bom. O trabalho Tá bom. sobre atividade Alguém aí? avaliativa sobre o trato digestivo, ele pode fazer digitalizado também? Desculpa, eu não entendi. O trabalho sobre trato digestivo, ele pode ser feito digitalizado também? O que são as 12 questões de atividade? O trabalho de trato digestivo pode o quê? Pode ser feito digitalizado, em vez de fazer no caderno e tirar foto. Pode sim. Né? A gente está nessa situação aí, pode sim. Você fala digitado, né? Pode, não tem problema não. Quem já fez manuscrito, gente, não precisa fazer de novo. Só tirar foto, mandar, tá resolvido o problema. Tá bom? Ok. Tá bom. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, você me dá licença? Beleza. Gente, então é isso. A gente se encontra na sexta-feira, grupos 1, 2 e 3, já para fazer a apresentação aqui juntos, tá bom? beleza. Tá bom. professor. Um grande abraço, gente. Ótimo dia para vocês, viu? Valeu, Bom dia. Pra professor. você também. Bom Bom dia. dia. Bom dia.